Fala galera, e no vídeo de hoje a gente vai explicar como que funcionam as trocas de jogadores entre os times na NBA, então bora lá! E com a off-season da NBA bombando aí para a próxima temporada, a gente já vai começar explicando como que funcionam essas trocas de jogadores entre um time e outro. Então essas idas e vindas de jogadores, seja americanos ou seja jogadores estrangeiros dentro da NBA, é chamada de troca ou trades. Porque na NBA não tem compra e venda de jogadores, nem empréstimo de jogadores, que a gente vê muito no futebol. Na NBA realmente são feitas trocas entre um time e outro, onde todo o bolo ali que envolve o jogador vai junto. Seja os salários, seja os contratos e tudo mais. E por que isso? Quando um jogador fecha um contrato com um time, por exemplo, um jogador fechou um contrato de 100 milhões por 5 anos com o time, então 20 milhões por ano. Aí o jogador tem garantido que ele vai ganhar 20 milhões durante 5 anos. E se nesse meio tempo ele for trocado para um outro time, ele leva tudo junto com ele. Ele leva esse contrato de 20 milhões por ano e todos os outros benefícios ali, os detalhes que giram em torno desse contrato. Por esse motivo que são trocas e não compra, venda, nem empréstimo de jogador. E isso é uma coisa que a gente não vê em outros esportes, em outras ligas. Por exemplo, no futebol, o que a gente vê muito é, por exemplo, um jogador tá ganhando um salário X, ele acha que deveria ganhar mais ou ele quer ganhar mais e ele força um pouco a saída dele do time, ou se ele recebe uma outra proposta de uma outra equipe para comprar ele, então ele acaba indo por um valor muito maior, ou o empréstimo que a gente vê muito no futebol. Então na NBA não acontece essa venda nem empréstimo de jogador. Então basicamente na NBA, para a gente ter uma troca de jogador de um time para o outro, a gente a grosso modo a gente tem que bater o salário, ou seja, o salário do jogador que vai tem que ser igual ao salário do jogador que vem, para realmente ser uma troca, né? E eu vou dar alguns exemplos de como que funcionam basicamente essas trocas. O primeiro exemplo é, o time A manda um jogador que tem um salário de 20 milhões por ano, e esse time recebe de um time B um outro jogador que tem um salário também de 20 milhões por ano. Então, como os dois têm 20 milhões por ano de salário, bateu o salário, um jogador para cá, outro jogador para lá, deu tudo certo. O segundo exemplo é, o time A manda um jogador com salário de 25 milhões e o time B manda dois jogadores com cada um tendo o salário de 12 milhões e meio. Ou seja, no final, um com 25 milhões e dois com 2 milhões e meio, somou ali os 25 milhões. Então deu tudo certo também. Uma terceira situação é, o time A manda um jogador que tem um salário de 20 milhões e o time B manda também um jogador com salário de 20 milhões, só que esse jogador não é para a liga ali, pelas análises, não é tão bom quanto esse jogador que o time A tá mandando. Então o time B vai mandar o jogador com salário de 20 milhões, mais uma escolha no draft que esse time B tem, como forma de negociação para trazer esse jogador do time A, mesmo que bata os salários, às vezes os jogadores não são tão bons um contra o outro, ou o jogador vai encaixar muito mais no time do que esse que está saindo. Então esse seria o terceiro exemplo. Time A manda um jogador com 20 milhões, time B manda um jogador com 20 milhões, mais uma escolha no draft, e como o salário bateu, tá tudo tranquilo. As trocas na NBA não precisam ser necessariamente entre só dois times, como os exemplos que eu dei, o time A e o time B. Não, pode envolver 2, 3, 4, 5, não tem limite de quantos times podem ser envolvidos, desde que no final os salários e todas essas regrinhas batam. E não é sempre que as trocas são comunicadas aos jogadores. Tem algumas exceções que a gente já vai explicar, em algumas vezes que os jogadores realmente fazem a opção e eles sabem das trocas, mas muitas vezes, como os times têm o salário ali, tem os jogadores no elenco, eles podem trocar e os jogadores só vão saber depois que a troca foi efetivada. Uma pergunta que pode surgir é, tem um período específico para essas trocas acontecerem ou elas podem acontecer o ano todo? E sim, tem um período específico que essas trocas têm que acontecer e fora desse período elas são proibidas de acontecer. São dois períodos basicamente. Um é a off-season, que é
o período que a gente está agora, que é o período entre o final de uma temporada e o começo da temporada seguinte. E o segundo período é a Trade Deadline, que é um período no meio ali da temporada, que às vezes, vamos supor, você fez as trocas no off-season, começou a temporada e às vezes alguns jogadores não se encaixaram muito bem na equipe. E aí no meio da temporada você tem essa Trade Deadline, que é um outro período que você pode fazer novamente trocas entre um time e outro para tentar mexer ali na equipe. E na off-season e na Trade Deadline tem períodos específicos, um dia que começa e um dia que termina. Depois que acabou esse período, não pode haver mais nenhuma troca na NBA. E também tem outro item, não pode acontecer nenhuma troca antes também de começar cada um desses dois períodos. A gente sabe que muitas vezes os times ali por trás acabam conversando informalmente, mas se a NBA descobre, ela passa a penalizar tanto o time ou o jogador que se envolveram fora desses períodos de troca. E agora a gente vai explicar o que são os free agents ou os agentes livres. Os free agents ou agentes livres são jogadores que estão ali para o seu contrato acabar. Tem algumas regrinhas específicas, mas basicamente é isso. Jogadores que estão para o seu contrato acabar e eles acabam recebendo propostas tanto do time que eles estão, como de outras equipes para ou renovar o contrato ou mudar de equipe em uma troca. Nos free agents a gente tem dois tipos. Os free agents restritos e os free agents irrestritos. E os free agents ou agentes livres e restritos, como o próprio nome diz, não tem restrição nenhuma, ou seja, se chegou no final do contrato, o jogador tem total liberdade para escolher se ele quer renovar com o time ou se ele quer mudar de equipe e ser trocado. Uma coisa que os times costumam fazer, principalmente se é um time que não tem muitas estrelas ou até jogadores jovens que o time quer manter na equipe, eles oferecem contratos que no final o jogador vai virar um free agent irrestrito, porque isso, vamos concordar, que é muito bom para o jogador, ele ter essa liberdade. Então, como o time quer trazer esse jogador ou quer manter o jogador na equipe, ele acaba como forma de negociação oferecendo, vem para minha equipe e eu te ofereço no final, você vai ser free agent irrestrito. Olha só como vou ser legal com você. Então é uma forma de negociar. E o outro modo de free agent é o free agent restrito, ou seja, quando chegar no final do contrato, esse jogador vai ter uma restrição, assim como no nome. Ou seja, chegou no final do contrato, o jogador vai receber, ele pode receber propostas de outras equipes. Só que o time que ele tá tem a opção de aceitar que o jogador saia ou não. Eu vou dar um exemplo. Eu sou jogador da NBA, cheguei no meu último ano de contrato ali, eu sou um free agent restrito. Então vamos supor que eu jogo no Chicago Bulls e eu ganho um salário, sei lá, de 20 milhões por ano. E aí o Miami Heat me faz uma proposta para ganhar 30 milhões por ano de salário. Como eu sou restrito, eu não posso só aceitar e ser trocado para o Miami Heat. O Chicago Bulls, que é o time que eu tô jogando, ele vai olhar esse valor, eu te pago 20 milhões, você tá recebendo uma proposta de 30. Eu gosto de você jogando aqui, então eu quero que você continue na equipe. Eu não quero que a gente te troque para o Miami Heat. Então o Chicago Bulls iguala essa oferta do Miami Heat de 30 milhões e renova o contrato comigo. Por isso essa restrição, entendeu? O jogador não tem tanta flexibilidade. Nesse mesmo caso, se fosse um agente livre, um free agent irrestrito, o jogador aceitava, ambos os times fariam a troca. E nesse caso também, do exemplo do free agent restrito, nesse mesmo exemplo, o Chicago Bulls, por exemplo, pagava para mim 20 milhões, o Miami Heat me ofereceu 30. Se o Chicago Bulls não quiser igualar essa oferta de 30, e aí sim o Chicago Bulls me libera como jogador e aí eles fazem a troca entre Chicago Bulls e Miami Heat nesse exemplo. Além dessa questão dos free agents, a gente tem também nos contratos dos jogadores da NBA o Team Option e o Player Option. Essas duas opções basicamente acontecem geralmente no último ano de contrato de um jogador. Então, se o último ano de um jogador ele tiver no seu contrato a Player Option,
quer dizer que no último ano de contrato dele, ele tem a opção de não querer continuar no time nesse último ano. Então ele solicita, eu não tô gostando daqui por N motivos, e como eu tenho a player option no meu contrato, eu tenho a liberdade de querer ser trocado. Eu não quero jogar esse ano ainda o meu último ano de contrato. Então ele solicita essa troca e ele acaba não jogando o último ano e é trocado para outra equipe. Já no outro tipo, que é a Team Option, é a mesma coisa, só que a equipe, o time da NBA que decide isso. Chegou lá no último ano do contrato do jogador, o time olha para o jogador e fala, será que a gente vai querer ficar com esse jogador no último ano de contrato dele, ou ele não está atuando tão bem, a gente vai querer trocar ele. Então o time, se for um Team Option, ele tem essa opção com esse jogador. Por exemplo, os contratos dos rookies, os jogadores que entram no draft da NBA, geralmente são contratos de 2 anos, e depois desses 2 anos tem um Team Option. Porque se o jogador acabou de vir da universidade americana ou estrangeiro, um jogador muito jovem, mesmo sendo as primeiras escolhas ali, os times não sabem como vai ser a atuação desse jogador. E lembra que a gente explicou que para ter as trocas entre um time e outro, tem que bater o salário dos jogadores? Então tem como o time liberar um jogador, liberar um pouco mais de espaço para conseguir fazer uma troca e trazer um jogador num valor um pouco maior? Uma maneira que as equipes fazem para ter essa opção de liberar um pouco mais de espaço é assinar com os jogadores um tipo de contrato que chama two-way contract. Esse tipo de contrato, que é duas vias ou 2 caminhos, são jogadores que eles, obviamente, são jogadores mais jovens ou jogadores que o time não bota tanta fé assim nesse jogador. Então ele traz pro elenco e assina esse tipo de contrato, que quer dizer o quê? O jogador tanto pode atuar pelo time da NBA, dessa equipe, como ele pode atuar na D-League. A D-League é o Gatorade League. E é Gatorade porque ela tem o patrocínio master dessa liga. Nada mais é do que a Liga de Desenvolvimento da NBA. É meio como se fosse uma segunda divisão da NBA. Mas então, nesse two-way contract, como que funciona? Por exemplo, o Alex Caruso, que joga no Lakers, ele tinha esse tipo de contrato. Então ele poderia atuar tanto no Lakers, o time principal, como ele poderia atuar na D-League. Então a equipe do Lakers decidia, agora você vai atuar aqui no time da NBA. Você não tá atuando tão bem, a gente precisa de espaço aqui para as trocas, agora você vai jogar lá no time da D-League. Então fica, por isso esse two-way contract, esse 2 vias, o jogador fica indo de um lado para o outro. E para fechar aqui o episódio, como tudo no mundo, a gente tem exceções. Então vou explicar aqui como que funciona as exceções das trocas, ou as trade exceptions. E as trade exceptions funcionam basicamente da seguinte maneira, já vou explicar com um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que um time A mande um jogador em uma troca de 15 milhões de dólares no salário por ano dele. O time B manda um jogador de 5 milhões de dólares e não manda mais nada. Então lembra que a gente explicou no começo? Os salários tinham que bater. O time A tá mandando um de 15 e o time B tá mandando um de 5. Então tá faltando 10 milhões aí. Isso é a trade exception, por isso que é uma exceção. O time A vai receber esse jogador de 5 milhões e ele vai receber também, como se fosse uma carta, vamos dizer assim, essa trade exception de 10 milhões. Ou seja, o time A vai deixar ali na manga esses 10 milhões para usar da maneira que ele quiser. E também essa maneira que ele quiser tem algumas regrinhas. Uma coisa que ele pode usar, por exemplo, é para pegar alguma pick do draft de alguma outra equipe. Então, nesse mesmo exemplo que a gente deu, vamos supor que essa troca já aconteceu. O time A lá mandou o jogador de 15 milhões, o time B mandou o de 5, e aí esse time A ficou como se fosse uma carta de crédito ali de 10 milhões, porque ela só recebeu um jogador de 5 do time B, e aí essa carta é a trade exception de 10 milhões. Agora, esse time A quer fazer uma troca usando essa trade exception. Então, ela vai fazer uma troca entre o time A e o time C. O time C vai mandar um jogador de 10 milhões para o time A. Então, o que normalmente aconteceria? Se o time C está mandando um jogador de 10 milhões, o time A mandaria também um jogador de 10 milhões.
Só que lembra que o time A tem aquela trade exception? Então o time A não vai mandar nenhum jogador. Ela vai mandar a trade exception de 10 milhões, mais uma escolha no draft, por exemplo, do ano que vem ou de algum outro ano futuro. E como essa escolha no draft é futura, é uma escolha no draft, não é um jogador agora para entrar no elenco do time C. Então não tem um valor palpável. E por isso que o time tem que usar essa trade exception deles de 10 milhões. Então ficou da seguinte maneira: time A envia a trade exception de 10 milhões, mais uma escolha no draft futuro que esse time A tenha. O time C envia um jogador de 10 milhões. Então, a trade exception de 10 milhões, o salário desse jogador do time C bateu, tá tudo ok. E todas essas trocas, todas essas explicações aí, a NBA promove essa questão de trocas até, de não ter compra, venda de jogador, tudo isso, como a gente sempre explica aqui, porque a liga sempre quer promover a igualdade e a justiça entre os times, para não ter um time que fique vários anos ganhando seguido, e aí a liga, assim, o mesmo time ganha, os mesmos times ficam em último lugar, e aí não promove essa rotatividade, essa igualdade, na verdade, entre os times da NBA. Então é isso, galera. Dê um like se gostou do vídeo, se inscreva no canal Rebodunk se não for inscrito, para receber mais conteúdo aqui do canal sobre basquete. Deixe um comentário aqui o que achou sobre essa explicação de troca, se ficou com alguma dúvida ainda. E siga o canal Rebodunk nas outras redes sociais, eu vou deixar todas aqui na descrição do vídeo. Então é isso, valeu, falou!